Meu padrasto se recusou a pagar meu tratamento médico. Disse: "Você não vale a pena ser mantido vivo." E minha mãe apenas assistiu enquanto ele me batia e me expulsava de casa. Então, eu fiz questão de que eles se arrependessem. Nunca pensei que postaria isso em um fórum, mas preciso desabafar. Lido com uma condição médica séria desde que nasci, e o jeito que minha família lidou com isso quase me destruiu. Mas o karma tem um jeito engraçado de voltar. Tenho 27 anos. Sempre tive tireoidite de Hashimoto. É uma doença autoimune, meu corpo ataca minha própria tireoide. Preciso tomar remédio todos os dias para substituir os hormônios que minha tireoide não produz mais. E fazer exames de sangue regulares para ajustar a dose. Fico dias sem remédio e me torno um zumbi, exausto, com névoa cerebral, dores nas juntas, tudo de ruim. O remédio não é absurdamente caro com um bom plano de saúde. Sem cobertura, são centenas de dólares por mês, sem contar consultas com especialistas que custam mais algumas centenas a cada poucos meses. Diversão garantida. Meu pai era encarregado de construção, um gigante de 1,90 metros, mãos calejadas de tanto trabalhar. Ele me ensinou a jogar futebol americano, trocar pneus, consertar torneiras. Trabalhava 60 horas por semana para pagar meus remédios e nunca reclamou. Nunca me fez sentir um peso. Aos 7 anos, um idiota avançou o sinal. O caminhão do meu pai foi atingido de lado. Ele morreu na hora. Minha mãe ficou catatônica por 3 meses. Sentava na sala, olhando para a TV sem som. A irmã dela teve que se mudar para cuidar de mim. As contas se acumularam. A casa começou a cair aos pedaços. Aprendi rápido o que significava ser um incômodo. Eventualmente, minha mãe voltou ao trabalho, na recepção de um dentista. O salário era ruim, mas o seguro de vida do meu pai cobria o resto. Ele havia planejado para que a gente ficasse à tona se algo acontecesse. Na época, eu não entendia os detalhes do seguro. Só sabia que o remédio chegava. Achei que os adultos estavam fazendo o que deveriam. Nos 4 anos seguintes, éramos só nós duas. Ela trabalhava, eu estudava. Existíamos no mesmo espaço, sem realmente nos conectar. Meus remédios eram garantidos pelo seguro, mas sempre havia essa tensão, como se ela estivesse sempre calculando quanto eu custava. Quando eu tinha 11 anos, ela conheceu Sterling em uma conferência de trabalho. Ele vendia equipamentos industriais. No primeiro encontro, me deu um aperto de mão estranho, tentando mostrar dominância para um garoto de 11 anos. Sterling tinha uma filha do primeiro casamento. Mari tinha 9 anos, parecia modelo de catálogo e tinha sido mimada desde o nascimento. Todo fim de semana que Maris aparecia, ela reclamava. Da casa pequena. Da TV velha. De eu ser esquisito porque tomava remédios. Sterling só ria, como se ela fosse adorável em vez de insuportável. E minha mãe? Engolia tudo. De repente, ela mudava o cabelo. Comprava roupas novas. Agia como adolescente apaixonada. 6 meses depois, casamento no cartório. Sem festa. Sem nada. Só papéis assinados e Sterling dentro da nossa casa. Foi aí que tudo desabou. Ele não perdeu tempo. Em um mês, as ferramentas do meu pai estavam no meio-fio. Arrastei tudo para o galpão antes que o lixo levasse. Sterling era esperto. Convenceu minha mãe a juntar todas as contas em um sistema onde só ele tinha acesso. Ela estava afogada em dívidas havia anos. Disse assim sem pensar. Não entendeu que, sem ele, ela não podia acessar nenhum centavo. Ele deu a ela uma mesada. Quando percebeu o erro, já estava presa. Depois, ele veio atrás do meu quarto. Disse que Maris precisava de espaço. Me jogou para o quarto menor. Maris ficou com o meu. Pintaram tudo de rosa. Móveis novos. Perfeito para a princesinha. As contas médicas começaram a se acumular por volta do 3º mês. Ele deixava os boletos no balcão com bilhetes. De novo isso? Musto ser bom ter saúde limitada. Minha mãe nunca me defendia. Só desculpas. Ele está estressado. Ele está se adaptando.
Ele não está acostumado com essas despesas. Tradução: você é caro. E eu escolhi ele. Maris começou a dormir lá cada vez mais. Depois, toda semana. Depois, fins de semana. Aos 13 anos, ela praticamente morava conosco. A mãe dela desistiu. Sterling conseguiu a guarda. E minha mãe abriu os braços. Aí o favoritismo veio com força. Maris queria um laptop. $800 no MacBook. Eu precisava de tênis. Espera mais um mês. Maris entrou para a equipe de líderes de torcida. 2.000 em uniforme, taxas, competições. Eu pedi para antecipar meu remédio. Sterling disse para eu aprender a administrar minhas pílulas. Ficou claro. Maris era a princesa. Eu era o custo. O peso caro até completar 18. A escola virou meu refúgio. Entrei para o time de luta. Era gratuito. E me mantinha fora de casa. Por 2 horas por dia, eu era normal. Toda noite, eu voltava para Sterling resmungando. Minha mãe fazendo perguntas sem escutar. Maris no sofá, enquanto eu fazia lição na mesa da cozinha. No segundo ano do ensino médio, Sterling começou a esquecer as minhas receitas. Eu ligava para a farmácia. Nada pedido. Ficava dias sem remédio e tudo voltava. Cansaço, névoa mental, dor. Quando eu cobrava, ele fingia que não sabia. Aconteceu vezes demais para ser acidente. Depois vieram os comentários. Insultos pequenos, cruéis. Como a vida seria mais fácil sem um saco de dinheiro como eu. Como Maris nunca trazia problemas. Como alguns filhos não valiam o investimento. Ele dizia isso no jantar. Minha mãe encarava o prato. Aos 16, comecei a trabalhar. Loja de ferragens. 20 horas por semana. Cada centavo ia para uma conta separada. Eles não sabiam. Usei o endereço da escola para receber os extratos. Eu já sabia o que viria. No último ano, eu só contava os dias. Notas decentes. Boas provas. Aplicando para faculdades com bolsas fortes. O plano era simples. Sair. Ficar longe. Nunca olhar para trás. Mas 3 semanas antes dos meus 18, tudo explodiu. Era uma terça-feira à noite. Lembro bem, terça era o dia em que minha mãe trabalhava até tarde fazendo faturamento no consultório. Ou seja, só eu, Sterling e Maris em casa. Eu já me sentia um lixo fazia 3 dias. Sterling esqueceu a minha receita de novo. A fadiga estava me matando. Quase dormi na aula. Cérebro travado. Dores por todo lado. Liguei para a farmácia de tarde. A receita estava pronta. Só faltava alguém buscar e pagar. Perguntei para Sterling quando ele chegou. Ele estava na cozinha, fazendo um sanduíche, fingindo que eu era invisível. Você pode pegar meu remédio? Eu realmente preciso. Hoje não. Estou cansado. Leva 10 minutos. A farmácia fecha às 9. Não hoje, Dawson. Se vira. Eu não podia dirigir. Minha mãe só chegaria às 8. E eu estava sem remédio há 3 dias. Ele se virou. Aquele olhar. Aquele rosto que significava, acabou a fingição. Sabe qual é o seu problema? Você é mimado. Acha que o mundo te deve algo porque teve azar na vida. Ninguém te deve nada. Seu pai te mimou, mas eu não vou fazer isso. Algo em mim quebrou. Talvez fosse a falta de remédio. Talvez fossem 4 anos engolindo tudo calado. Talvez eu só estivesse farto. Meu pai não me mimou. Ele cuidou de mim. Como um pai de verdade. Ele se importava em me manter vivo. Mais do que você jamais se importou. O rosto de Sterling ficou vermelho. Abaixe esse tom. Ou o quê? Vai esquecer meu remédio de novo? Vai dizer mais uma vez que eu não valho o dinheiro? Você já deixou claro que queria que eu não existisse. Certo.
Eu queria mesmo. Sabe o quanto a vida seria mais fácil sem seu drama médico? Sem ver dinheiro sumindo todo mês para sustentar você? Maris vai precisar de dinheiro para a faculdade. Dinheiro de verdade. Não esmola para manter você funcionando no mínimo. Então por que você casou com alguém que tinha um filho doente? Você sabia no que estava entrando. Eu casei com sua mãe. Não com o filho defeituoso dela. E aquele dinheiro do seguro de vida do seu pai devia ter sido guardado para a faculdade da Maris, não desperdiçado te mantendo medicado. Eu congelei. O seguro de vida. O dinheiro do meu pai. Aquele que minha mãe dizia ter acabado há anos atrás. O que você acabou de dizer? Ele percebeu a besteira. Mas continuou, teimoso. Sua mãe me deu controle desses fundos. A gente usa para despesas da família. Família de verdade. Não só. Eu nem pensei. Só falei. Família de verdade? A sua filha é uma mimada que nunca trabalhou um único dia. Eu, pelo menos, tenho um emprego. Eu não espero que o mundo se ajoelhe só porque existo. Meu pai valia por 10 de você, e você não merece viver na casa dele. Vi a mão de Sterling vindo, mais tarde demais. O tapa me pegou em cheio. Bati no balcão da cozinha. A visão ficou branca por um segundo. Não fale da Maris assim. Toquei a boca. A mão voltou cheia de sangue. Vai pro inferno. Ele me acertou de novo. Dessa vez, um soco fechado no estômago. O ar sumiu do meu corpo. Me dobrei, arfando. Ele me agarrou pela camisa. Quer bancar o durão? Então vamos ver. O resto virou borrão. Ele me jogou contra a geladeira. Soco nas costelas. Tentei revidar, mas eu estava doente, fraco. Ele era 70 libras maior. Acertei um soco bom no queixo dele. Foi tudo. Ele me jogou no chão. Chutou meu lado 2 vezes. Ouvi um estalo. Maris apareceu na porta da sala. Não gritava. Não pedia para parar. Só olhava. Não era sorriso. Não era horror. Era como se estivesse assistindo TV. Ficou parada ali, me encarando, imóvel. Aquilo ficou marcado. Ela só me olhava. Sem ajudar. Sem fingir se importar. A voz da minha mãe rasgou o caos. Chega! Sterling parou. Eu estava encolhido no chão, com gosto de sangue na boca. Uma costela, no mínimo, trincada. Minha mãe estava na porta, sacolas na mão, rosto pálido. Mas ela não olhou para mim. Olhou para ele. Que diabos você está fazendo? Seu filho desrespeitou a Maris. Desrespeitou a família. Finalmente ela olhou para mim. Eu esperava choque. Pânico. Instinto de mãe. Mas não. Vi cálculo. Ela avaliava opções. Pesava consequências. Dawson disse coisas horríveis e Sterling disse. Chamou Maris de nomes. Usou o pai morto como desculpa. Eu estava disciplinando ele. Disciplinando? Repeti. É assim que chamam agressão agora? Você está de castigo, minha mãe disse. Não foi, você está bem? Nem eu vou chamar ajuda. Só isso. Castigo. Eu comecei a rir. Doeu como o inferno por causa das costelas, mas não consegui parar. Era tudo tão absurdo. De castigo. Você vai me colocar de castigo? Esse cara acabou de me espancar e você tá brava comigo? Cuidado com a boca. Esquece minha boca. Olha pra mim. Eu tô sangrando. Sterling deu um passo na minha direção. Quer a segunda rodada? Mamãe colocou a mão no peito dele. Chega. Os dois. Ela se virou pra mim. Dawson, eu estou fazendo o possível com sua situação médica, mas eu não aguento mais. Essa briga. Essa atitude. Eu não suporto.
Então não suporte e falei, baixo. Ótimo, Sterling disse. Faz as malas e cai fora. Você faz 18 anos em 3 semanas. Considere isso um adiantamento. Olhei para minha mãe, esperando que ela me defendesse. Que dissesse a não. Qualquer coisa. Ela desviou o olhar. Tá bom, falei. Demorei 20 minutos para arrumar tudo. Toda a minha vida coube numa mochila e uma bolsa de viagem. Laptop. Roupas. Algumas coisas pessoais. No fundo do armário, achei uma caixa de sapatos com fotos do meu pai. Fotos que minha mãe achou que tinha jogado fora. Eu tinha escondido. Essas foram junto. Sterling ficou no batente da porta o tempo todo. Braços cruzados. Vigiando. Para eu não levar a nada que fosse deles. Como se eu quisesse qualquer lembrança daquele buraco. Quando desci, minha mãe chorava na mesa da cozinha. Choro falso. O tipo de choro que ela usava para conseguir simpatia. Dawson, por favor, não complique mais do que precisa ser. Eu não estou complicando, respondi. Onde você vai? Isso importa? Passei por ela. Pelo rosto arrogante de Sterling. Por mares, espiando da sala como se fosse o reality show dela. Saí pela porta da frente da casa que meu pai comprou. A casa que o trabalho dele construiu. A casa onde ele me ensinou a ser homem. E não olhei para trás. Caminhei 6 quarteirões até um posto de gasolina. Sentei na calçada, sob aquelas luzes zumbindo, com minha mochila como se fosse um adereço de sitcom ruim. Liguei para a única família que me restava, meu tio Vaughan. Vaughan era o irmão mais novo do meu pai. Ficou 20 anos na Marinha, 2 turnos no exterior, aposentou-se nos Estados Unidos e agora trabalhava como contratado. Morava a 1 hora de distância, numa casinha que comprou à vista com a aposentadoria. Mantivemos contato, apesar das tentativas da minha mãe de cortar a família do meu pai. Ele me mandava cartões de aniversário com dinheiro, ligava nos feriados, sempre deixava claro, eu tinha um lugar para ir. Atendeu no segundo toque. Dawson, meio tarde para uma visita social. Minha voz falhou. Tio Vaughan, preciso de ajuda. Ele não fez perguntas. Não hesitou. Fica aí. Estou indo te buscar. Chegou 45 minutos depois, em sua velha caminhonete Ford. Olhou para meu rosto e ficou em silêncio. Aquele silêncio perigoso que militar sabe usar para não explodir. Quem fez isso? Sterling. Meu padrasto. Entendi. Sobe na caminhonete. Vamos para a emergência. Estou bem. Você não está bem. Está machucado. Não tomou remédio há dias. Isso precisa ser documentado. Sem discussão. O pronto-socorro estava quase vazio. Um garoto com o braço quebrado. Um velho com dor no peito. O habitual de terça-noite. A enfermeira me viu e me colocou na frente da fila. Fizeram raio-x. Confirmação do que eu já sabia. Costela fraturada, hematomas graves no tronco e rosto, cortes que precisavam ser limpos. A médica era uma mulher mais velha. Provavelmente já tinha visto todo tipo de abuso. Tirou fotos. Fez perguntas do jeito cuidadoso que profissionais de saúde fazem quando suspeitam de violência doméstica. Quem fez isso com você? Meu padrasto. Você está seguro agora? Sim, estou com meu tio. Não volto lá. Ela assentiu, fez anotações. Sou obrigada a notificar a polícia. Você tem 17 anos, com ferimentos documentados de agressão. Quer registrar queixa? Olhei para Vaughan. Ele assentiu discretamente. Sim. Enquanto me tratavam, a médica ligou para registrar a ocorrência. Quando me liberaram à meia-noite, com remédio para dor e instruções de acompanhamento, já havia um detetive me esperando. Especialista em casos domésticos. Conhecia Vaughan por algum trabalho de construção. Aquele olhar de quem já viu coisas ruins demais. Nos levou à delegacia. Sentou comigo numa sala de entrevista. Contei tudo.
Os anos de escalada de Sterling. O favoritismo por mares. A medicação retida. Mostrei todas as capturas de tela que guardava há meses. Sterling dizendo a não hoje para as receitas. Dizendo que eu precisava me virar sozinho. Tudo. Sabia que algo ia acontecer, disse ao detetive. Por isso documentei tudo. Bom garoto, respondeu ele, rolando as capturas. A maioria das pessoas nem pensa em guardar essas provas. Eu tinha o histórico da farmácia. Pedi a impressão 2 semanas antes. Não por ser gênio, mas porque estava cansado de adivinhar se ele estava me sabotando. Os buracos eram óbvios. Remédio do dia 5, só preenchido no dia 15. Dia 20, só preenchido no dia 30. Padrão claro de negligência médica. Tirei fotos dos ferimentos. Guardei os papéis da emergência. Juntei capturas de tela e registros da farmácia. Tudo como prova. Olhei para Vaughan. Ferimentos sérios. Padrão de negligência. Ainda menor de idade. Posso pedir um mandado e prendê-lo. Faça, disse Vaughan. Ele fez algumas ligações. Juízes não gostam de acordar à noite. Mas o menor sangrando com raio-x costuma funcionar. Às 2 horas da manhã, o mandado estava pronto. Foram até a casa. Arrancaram Sterling algemado, enquanto vizinhos espiavam pelas janelas. Minha mãe me ligou 17 vezes naquela noite. Não atendi nenhuma. Pela manhã, Sterling estava preso por agressão e exposição de menor a perigo. Fiança, $50.000. Pensei, isso o manterá trancado. Sempre reclamava de dinheiro. Estava errado. No dia seguinte, minha mãe pagou a fiança. 50.000 em dinheiro vivo. O detetive me ligou para avisar. Seu padrasto pagou a fiança. Está livre. Como? Ele não tem esse dinheiro. A esposa dele pagou. Minha mãe. Meu estômago caiu. De onde ela tirou $50.000? Não disse, mas era dinheiro vivo. Eu sabia exatamente de onde vinha. O seguro de vida do meu pai. O dinheiro que supostamente tinha acabado. O dinheiro que Sterling mencionou na briga. Liguei imediatamente para o tio Vaughan. Minha mãe pagou a fiança. Com que dinheiro? Meu palpite? Disse ele. Dinheiro do seguro do seu pai. O que ela dizia ter gastado. Sterling vacilou na briga e mencionou ter controle desses fundos. Quanto valia a apólice do seu pai? 200.000. E ela disse que tinha acabado anos atrás. Disse que foi para contas e despesas. Dawson, escuta com atenção. Se sua mãe usou o dinheiro da sua herança, deixado especificamente para seu cuidado, para pagar a fiança do homem que te agrediu, isso é ilegal. Aquele dinheiro não era dela para usar assim. O que posso fazer? Você pode processá-la. Cada centavo. E, dadas as circunstâncias, provavelmente vai ganhar. Meu tio contratou um advogado com parte da minha poupança da loja de ferragens. Nada de chique. Um cara local, especialista em direito da família, boas referências. O que importava era que ele olhou minha situação e disse: eu tenho um caso. A apólice de vida me tinha como beneficiário principal após minha mãe. Era para cuidar de mim. Ela deu o controle a Sterling, usou para despesas da família que beneficiavam todo mundo, menos eu. E ainda pagou a fiança do meu agressor. O advogado entrou com um processo civil contra minha mãe por apropriação indevida de fundos. Pediu o valor total da apólice mais danos. As provas eram fortes. Registros bancários mostrando transferências para Sterling. O momento exato do pagamento da fiança. Meus registros médicos mostrando falhas nos cuidados, mesmo com o seguro disponível. A ação foi protocolada numa sexta-feira. No sábado de manhã, minha mãe apareceu na casa do tio Vaughan. Eu estava na cozinha fazendo café da manhã. Ouvi o carro dela chegando. Vaughan olhou pela janela, expressão sombria. Fica dentro. Eu resolvo isso. Não. Eu preciso enfrentá-la.
Ela entrou gritando antes de alcançar a porta. Como você ousa? Como ousa processar sua própria mãe? Vaughan saiu primeiro, se colocando entre ela e a porta. Grace, você precisa ir embora. Eu preciso ver o Dawson. Preciso fazê-lo entender. Ele não quer te ver. Ele é meu filho. Eu saí na varanda. Estou bem aqui. Ela me olhou, rosto torcido de raiva. Seu ingrato. Depois de tudo que fiz por você, depois de todos os anos cuidando de você, garantindo que tivesse o que precisava. Quer dizer os anos que você passou usando o dinheiro do meu pai? O dinheiro que ele deixou para mim? Esse dinheiro pagou teto, comida. Você acha que minhas contas médicas eram a única despesa? Eu acho que você deu 50 mil para Sterling e o resto usou com a Maris. Acho que você mentiu para mim por anos sobre esse dinheiro ter acabado. Eu tomei decisões por esta família. Maris não é minha família. Sterling com certeza não é. Vocês deixaram de ser minha família no segundo em que ele me espancou e você me expulsou. Ela apontou para mim, a mão tremendo. Você é igual ao seu pai. Teimoso, egoísta, nunca pensa nos outros. Ótimo. Prefiro ser como ele do que ter qualquer semelhança com você. Seu pai era fraco. Trabalhou até a morte por você. E veja onde isso o levou. Morto aos 39. Algo em mim ficou frio e calmo. Sai da minha propriedade. Vai se arrepender. Esse dinheiro era meu. A seguradora pagou para mim. Era para mim. E você roubou. Eu sou sua mãe. Fiz sacrifícios. Você fez escolhas. Escolheu Sterling em vez de mim. Escolheu a filha dele em vez do seu filho. Escolheu deixar ele me bater e me expulsar. E agora você quer se fazer de vítima, quando foi você quem usou meu dinheiro para libertar meu agressor. Então aqui está a minha escolha, saia da minha vida, Dawson. Eu disse, saia. Ela ficou parada por um instante, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu não senti nada. Nenhuma simpatia. Nenhuma culpa. Nenhum arrependimento. Apenas alívio. Finalmente dizia o que precisava ser dito. Você vai perder, disse ela baixinho. Esse dinheiro acabou, foi gasto. Você nunca verá um centavo. E depois vai para a cadeia. Sua escolha. Ela foi embora, provavelmente correndo para chorar com Sterling sobre o filho terrível que ousou se defender. Vaughan colocou a mão no meu ombro. Tá bem? Sim. Na verdade, estou. O processo durou meses. Depoimentos, audiências, papelada. Meu advogado era bom. Rastreou todas as transferências e gastos, montou uma linha do tempo mostrando como minha mãe havia usado sistematicamente o dinheiro do seguro. Me mostrou uma planilha que parecia uma cena de crime. Taxas de Maris em amarelo. Dívidas de Sterling em vermelho. Ela deu o controle a Sterling em 6 meses após o casamento. Eles gastaram a maior parte com Maris e dívidas de Sterling. Os 50 mil da fiança saíram de uma conta escondida que minha mãe mantinha. Ela disse ao tribunal que era poupança própria. Registros bancários mostraram que veio da conta onde o seguro do meu pai foi depositado anos atrás. O juiz não gostou nada de alguém usar dinheiro de herança destinado a um menor doente para pagar a fiança do agressor. Decidiu a meu favor. Determinou que minha mãe pagasse o valor total da apólice mais juros e custas legais. Ela não tinha o dinheiro. A conta estava vazia. O advogado dela tentou adiar, mas os registros bancários destruíram qualquer desculpa em 5 minutos. O juiz montou um plano de pagamento. Desconto em salário. Penhora da casa do meu pai que Sterling ainda ocupava. A penhora doeu, mas foi o escândalo que acabou com ela. O emprego dela virou vitrine. Quando a prisão de Sterling virou registro público, a história se espalhou. Minha mãe tentou me pintar como instável para todos que ouviam. Ninguém ouviu. Conversas na sala de descanso cessaram quando ela chegava. Pacientes começaram a evitar seu balcão. Cortaram suas horas. Ela passou anos escolhendo aparências em vez de mim.
Agora, as aparências foram o que a sepultou. Tiveram que vender a casa. Mudaram para um apartamento apertado perto de um supermercado barato. Eu não senti nada. Nem um pouco de pena. 3 meses depois da sentença, tio Valgem perguntou se eu queria passar pela antiga casa, ver a placa de vendida, ter algum fechamento. Parte de mim não queria. Para que revisitar aquele lugar? Mas outra parte precisava ver. Precisava testemunhar as consequências. Chegamos numa manhã de sábado. A placa estava lá. Brilhante, vermelha, com adesivos de vendida. Um UAU estacionado na entrada. Minha mãe e Sterling carregavam caixas. Pareciam menores, de alguma forma. Derrotados. O BMW de Sterling tinha sumido. Substituído por um sedã velho. O cabelo da minha mãe estava quase todo grisalho. Sterling nos notou primeiro. Ele parou no meio do caminho, segurando uma caixa, olhando para a caminhonete do tio Valgem. Então os olhos dele me encontraram no banco do passageiro. Por um segundo, pensei que ele viesse começar alguma coisa. Tentar salvar algum resto de dignidade. Mas não. Ele apenas desviou o olhar. Deixou a caixa no chão. Voltou para dentro. Minha mãe também nos viu. Começou a caminhar até a caminhonete. Mas tio Valgem balançou a cabeça pela janela. Ela parou. Ficou ali, no gramado da casa que meu pai comprou. A casa que ela deu para Sterling. A casa que agora era de outra pessoa por causa das escolhas dela. Olhei para ela. Ela me olhou. E eu não senti nada. Não raiva. Não tristeza. Não vingança. Apenas um vazio frio. Terminou? Perguntou Valgem. Sim. Terminei. Dirigimos embora. Valgem me contou depois, Sterling perdeu o emprego algumas semanas depois que a prisão virou pública. Parece que empresas de finanças não gostam de contratar caras que agridem adolescentes. Eu nunca voltei lá. Durante esse tempo, vivi com o tio Valgem e tentei descobrir o que viria a seguir. Tinha terminado o ensino médio, mas perdi os prazos para a faculdade enquanto tudo explodia. Valgem sugeriu um militar. Você precisa de estrutura, propósito e saúde sem falir. O militar resolve os 3. Com sua condição médica documentada, você consegue uma isenção. Conheço gente que pode ajudar. Nunca tinha considerado, mas quanto mais pensava, mais sentido fazia. Benefícios sólidos, moradia, comida, saúde. Poderia economizar, ganhar habilidades, descobrir quem eu era além de um garoto doente. Me alistei 3 semanas depois do meu aniversário de 18 anos. O MEPS me desqualificou inicialmente por causa do Hashimoto. Qualquer condição de tireoide é sinal de alerta automático. Mas meu recrutador disse que isenções eram possíveis se eu provasse estabilidade a longo prazo. Levei documentação do endocrinologista. Mesma dose de medicação há 3 anos. Exames normais. Registros de farmácia provando consistência nas receitas. Carta confirmando que a doença estava controlada, sem complicações. A comissão aprovou para a função de suporte. Nada de combate. Não me importava. Eu estava dentro. Fui para o treinamento básico 2 meses depois. Difícil, mas nada que eu não pudesse enfrentar. 7 anos lidando com Sterling me prepararam para isso. Gritos de sargentos? Nada. Treinamento físico? Me deixou mais forte e saudável do que há anos. Nome, estrutura, rotina, expectativas claras, tudo funcionava para mim. Após o básico e a AIT, fui para a Carolina do Norte. Ganhos bons, considerando que não tinha despesas. Morava na base. Comia na cantina. Tempo livre na academia ou estudando online para um diploma em gestão de negócios. Medicação coberta pelo sistema militar de saúde. Minha vida ficou simples, focada, exatamente o que eu precisava. Aos 22, me tornei especialista. Aos 25, fui para uma missão em região tranquila. Aos 27, estava de volta nos Estados Unidos, treinando novos recrutas.
Dinheiro guardado. Carreira sólida. Saúde sob controle. Pela primeira vez desde que meu pai morreu, senti que tinha controle da minha vida. Estava bem. Construí uma vida que não envolvia mãe, Sterling ou todo aquele passado. Então minha mãe começou a ligar de novo. Tinha 27 anos quando chegou a primeira mensagem de voz. 9 anos desde que saí daquela casa. 9 anos sem falar com mãe, Sterling, ou pensar na Maris. Dawson, é sua mãe. Sei que faz tempo. Sei que provavelmente não quer me ouvir. Mas preciso falar com você. É importante. Por favor, me retorne. Apaguei sem pensar. Ela tentou de novo uma semana depois. Depois novamente. Então começaram os e-mails. Dawson, por favor. Preciso da sua ajuda. Estamos em apuros. Deletei. 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 Então tio Valgem me ligou. Sua mãe me procurou. Pediu seu número. Disse que eu passaria a mensagem, só isso. Qual a mensagem? Ela quer te ver. Diz que é urgente. Não quis dar detalhes. Você disse onde estou? Claro que não. Só passei a mensagem. O que você faz com isso, depende de você. Pensei em ignorar completamente, mas a curiosidade venceu. Depois de 9 anos de silêncio, o que poderia ser tão urgente a ponto de minha mãe procurar o tio Valgem? Ela ligou de novo, sábado à tarde. Atendeu na hora, como se estivesse esperando pelo telefone. Dawson. Meu Deus. Obrigada por atender. Não achei que você iria. O que você quer? Preciso te ver. Podemos nos encontrar em algum lugar? Eu vou até você. Não vai acontecer. Diga o que precisa ou desligo. Silêncio dela por um momento. Então precisamos de dinheiro. Precisamos de ajuda. As coisas estão ruins, Dawson. Muito ruins. Isso não é problema meu. Por favor, me escute. Pelo visto, a vida não tinha sido gentil com a família que me expulsou. Sterling perdeu o emprego depois da condenação, alguma violação ética que o queimou no setor. Desde então, pulava de emprego mal pago em emprego mal pago. Minha mãe ainda trabalhava no consultório dentário. Mal dava para cobrir o aluguel do apartamento pequeno. E Maris? Maris realmente se superou. 3 filhos em 5 anos. 3 pais diferentes. Sem pensão. Ela voltou para casa esperando que mãe e Sterling consertassem tudo, enquanto trabalhava meio período e gastava o salário consigo mesma. Ela está lutando. Disse minha mãe. Estou fazendo o meu melhor, mas é difícil ser mãe solteira. Você fez suas escolhas várias vezes. As crianças precisam de ajuda. São família. Dawson, eles não são minha família. Não vejo essas pessoas há 9 anos. Mas você está bem. Van disse. Você teve sucesso no militar. Só precisamos de uma ajudinha para recomeçar. Não. Dawson, por favor. Você me expulsou quando eu precisava de ajuda. Escolheu Sterling, escolheu Maris, escolheu todos menos eu. E agora quer meu dinheiro. Que coragem. Isso é diferente. Como? Eu estava doente, precisava de medicação para sobreviver, e você deixou seu marido me bater e me expulsar. Agora sua enteada fez escolhas ruins, e você quer que eu a ajude? Passo. Mas as crianças são inocentes. Eu também era. Onde estava sua preocupação quando eu era o inocente sendo prejudicado? Minha mãe começou a chorar. As mesmas lágrimas falsas de anos atrás. As mesmas feitas para manipular. Eu cometi erros. Sei disso. Mas ainda sou sua mãe. Biologicamente, sim. Mas isso parou de significar algo no dia em que você escolheu o punho de Sterling em vez da minha segurança. Ela tentou outro ângulo. Seu pai ficaria envergonhado de você. Eu ri. Meu pai trabalhou até a morte para cuidar de mim.
Nunca me fez sentir um peso. Ele ficaria envergonhado de você por ter usado o dinheiro do seguro dele para escolher Sterling em vez do filho. Não ouse invocá-lo para me manipular. Precisamos de 20 mil ou ficaremos na rua. Tenho 20 mil. Sabe de onde? De nunca ter que sustentar 3 filhos que não podia. De tomar decisões inteligentes. De trabalhar duro em vez de esperar esmolas. Então vocês vão me deixar ser pobre? Deixar sua mãe ser pobre? Você vai se virar. É esperto. Conseguiu roubar minha herança e usar com a princesa filha do Sterling. Com certeza consegue dar conta das escolhas ruins dela sem minha ajuda. Silêncio do outro lado. Então a voz de Sterling ao fundo. Ele vai ajudar ou não? Me passa. Disse eu. A voz de Sterling entrou na linha. Dawson, faz tempo. Não tempo suficiente. Olha, tivemos nossas diferenças, mas agora precisamos de ajuda, e você pode nos fornecer. Você está bem. Pode ajudar sem se prejudicar. A manipulação era tão transparente que quase me insultou. Tipo quando se recusaram a me ajudar com minha medicação porque guardavam dinheiro para o futuro de Maris. Isso era diferente. Você tinha seguro. E agora Maris tem 3 filhos que não consegue sustentar. Engraçado como as regras mudam quando é o seu filho, né? Essas crianças precisam de apoio. Então apoie. Você disse que ela valia o investimento. Lembra? Hora de provar. Não temos dinheiro. Pois bem. Eu não valia o investimento. Você deixou isso claro. Então é aqui que sua estratégia de investimento funciona. Maris vai se sustentar sozinha, como eu fiz. Boa sorte com isso. Vocês vão deixar crianças inocentes sofrerem por guardarem rancor? Vou deixar adultos lidarem com as consequências das próprias escolhas. Essas crianças existem porque Maris tomou decisões. Essas são as consequências dela, não minhas. Você não tem coração. Não é à toa que sua mãe desistiu de você. Minha mãe desistiu de mim no dia em que escolheu você. E estou bem sem ela. Mas duvido que vocês se saiam tão bem sem meu dinheiro. Que se dane, Dawson. De volta para você, Sterling. Aproveite a pobreza. Dizem que constrói caráter. Desliguei. Tentaram ligar 14 vezes naquela noite. Bloqueei. Tentaram um e-mail. Spam. Então minha mãe procurou o tio Valgen de novo. Ele disse para perder o número. 3 meses depois, recebi mensagem de um perfil desconhecido. Era Maris. Ela me encontrou através de um contato da escola, contou toda a história chorosa sobre ser mãe solteira, dificuldades da vida, precisava de ajuda. Li tudo. Bloqueei ela também. Eles tiveram sua chance de ser família. Escolheram me tratar como lixo, usar meu dinheiro, apoiar quem me machucou. Agora queriam caridade? Não de mim. Nunca. Voltei ao trabalho na segunda-feira e não pensei mais neles por meses. Era assim que pouco poder eles ainda tinham.